Olá, tudo bem? Bom, primeiramente eu quero agradecer a Ana pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto que é super importante e que eu já me vejo dentro desse contexto também, né? Eu estou na perimenopausa, então foi super interessante, bem bacana preparar esse nosso bate-papo de hoje para falar um pouquinho sobre a perimenopausa, né? Mas deixa eu só mudar a minha tela aqui, que acho que assim fica melhor para a gente conversar. Então, mas por que a Ana me convidou para vir falar sobre esse assunto, a importância da percepção na perimenopausa? Bom, eu tenho um projeto pessoal se chama Movimento Biointegrado. É o meu método de trabalho, é a maneira como eu trabalho com o movimento. Dentro do movimento biointegrado, eu tenho um pilar dentro do movimento biointegrado que se chama Sentir para Perceber, onde eu trago para os meus alunos a importância deles conhecerem o próprio corpo, entenderem o que eles estão sentindo, para conseguirem perceber, né, as mudanças corporais, conseguirem entender melhor o funcionamento do corpo deles. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui novamente com vocês. Então, o nosso assunto de hoje é sentir para perceber, como é o olhar do sentir para perceber dentro da perimenopausa, para pessoas com perimenopausa. Mas, para a gente conversar sobre isso, vamos começar contextualizando um pouquinho como foi que eu preparei, ou onde foi que eu me baseei para essa minha fala de hoje. Então, as minhas referências foram 2 artigos. O primeiro foi este, chamado Mudanças Comportamentais e Fisiológicas Determinadas pelo Ciclo Biológico Feminino, do climatério à menopausa. E é um artigo que foi publicado na revista de psicologia, né, nos periódicos de psicologia. Nesse artigo, o objetivo deles foi investigar as ações do estrogênio no climatério à menopausa por meio de uma revisão bibliográfica das ações do estrogênio, seus sinais e sintomas no climatério à menopausa e as terapias de reposição hormonal. E eles chegaram à conclusão de que a maneira mais eficaz de controlar os sinais e os sintomas nessa fase, além dos hábitos saudáveis, né? Dormir bem, se alimentar bem, ter prática de alguma atividade física, exercício físico, ele pode ser também utilizado o TRH, que são fármacos e fitoestrogênios. Eles enfatizaram nesse artigo também a necessidade de uma equipe multidisciplinar para promover qualidade de vida para a mulher na perimenopausa. Um outro artigo que me ajudou nesse contexto da minha fala de hoje foi o papel do exercício físico na melhora da qualidade de vida de mulheres menopausadas. Esse artigo ele foi publicado na Revista de Medicina da USP, e é um artigo bastante interessante. Depois eu vou encaminhar esses 2 artigos para a Ana, para quem quiser lê-los na íntegra, tá? Bom, e o que ele fala para a gente? O objetivo desse artigo foi avaliar o papel da prática do exercício físico na percepção da melhora da qualidade de vida em mulheres menopausadas. E eles concluíram no estudo que o exercício físico, independente da modalidade, ele melhora os aspectos da qualidade de vida em mulheres menopausadas, principalmente os relacionados aos sintomas cognitivos, somático, psicológicos e depressão do humor, podendo reduzir ou até amenizar os sintomas físicos e ou psicológicos dessa mulher na fase da menopausa e pré-menopausa e climatério, tá?
Um detalhe importante nesse artigo aqui é que ele deixa claro o seguinte também, que a importância do exercício físico. Quem teve maior melhora nos sintomas da menopausa foram as pessoas que praticaram exercício físico, não atividade física. E ele classifica bem detalhadamente a diferença entre um e outro. Então, assim, o exercício físico teve efeitos positivos, a atividade física nem tanto. Bom, mas para a gente começar a entender um pouquinho mais como que a percepção ela pode contribuir nesse alívio dos sintomas, nessa melhora dos sintomas da perimenopausa, vamos entender um pouquinho sobre como funciona aí a mulher, né? Nós, mulheres, nós passamos por diferentes ciclos hormonais, que começam lá na puberdade com a menarca, ou seja, com a primeira menstruação, que marca o início do período reprodutivo da mulher. Em seguida, esse período ele caminha até chegar na menopausa, que marca o fim desse ciclo, né, reprodutivo, e o início do período não reprodutivo da mulher. A perimenopausa, ela é o período de transição, né? Então, assim, entre a idade fértil da mulher e a menopausa, em que a ovulação, ela deixa de existir por completo. Então, o que vai marcar a menopausa, o início da menopausa, a última menstruação da mulher, tá? E quando ocorre a perimenopausa? Aproximadamente, esse período ele vai dos 40 até os 50 anos. E assim isso pode variar um pouquinho, dependendo de cada mulher, tá? Um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas normalmente ele ocorre entre os 40 e 50 anos de idade. E que é um momento, quando a mulher entra na perimenopausa, de flutuações hormonais, como a Ana bem disse, no início, na introdução dessa nosso bate-papo de hoje, dos hormônios. Essa flutuação hormonal acontece de uma maneira muito intensa. Então, o estrogênio, a progesterona, a testosterona, eles variam, eles oscilam demais dentro do corpo da mulher. E isso faz com que acarrete uma série de sintomas que causam desconforto e mal-estar na mulher. Bom, dentre esses desconfortos, nós temos os sintomas físicos, que a gente pode englobar vou apresentar alguns aqui para vocês, como irregularidades menstruais. Então, assim, tem mês que a mulher tem um fluxo muito intenso, tem mês que o fluxo vem quase inexistente, fica 2, 3 dias menstruada. Tem mês que parece uma hemorragia, eu brinco, né? Eu estou nessa fase de irregularidade menstrual. Então, existe uma variação muito grande aqui. Existe uma alteração de peso corporal, pode existir fogachos, que são aquelas ondas de calor, distúrbios do sono, principalmente insônia, fadiga e alteração na memória. Já entre os sintomas emocionais, a gente pode encontrar oscilação de humor, ansiedade, depressão, dificuldade para se concentrar. Eu comecei a perceber que eu estava entrando na perimenopausa por conta de alguns desses sintomas que começaram a se manifestar. Eu não tenho fogachos, como muita gente relata que tem, mas eu percebi irregularidades já na minha menstruação, mesmo tomando anticoncepcional, e eu percebo oscilação de humor muito características, e eu percebi algumas dificuldades, alguma alteração na minha memória. Muitas vezes, assim, objetos que eu uso, às vezes, no meu dia a dia, sei lá, por exemplo, uma caneta. Eu não lembro o nome, eu estou com o objeto na minha mão e eu não me lembro o nome do objeto. Então, são coisas muito pontuais que me fizeram ficar em alerta. Bom, e o que é importante, então, para a mulher? Reconhecer esses sintomas.
como a Ana comentou na introdução da nosso bate-papo de hoje, muitas vezes fica difícil diagnosticar por causa dessa flutuação dos hormônios. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo, e aí pode ser que ela faça um exame de sangue em que seja um momento em que o hormônio está reguladinho, e aí em seguida ele desregula, ele sobe ou ele desce, e aí fica difícil diagnosticar a perimenopausa só com um exame de sangue. Então, o que vai ajudar essa mulher entender ou ajudar a mulher a falar para o médico, olha, eu sinto esses sintomas e eu estou nessa fase da minha vida, eu estou com tantos anos, e aí pode fazer o exame de sangue para de repente, como algo complementar, né? Mas o principal é a mulher reconhecer o que ela sente, reconhecer o que está se passando no corpo dela. Nem sempre a gente vai ter todos os sintomas, né? Dali eu, por exemplo, não tenho fogachos, né? Mas eu tenho alteração de humor, eu tenho oscilação na minha memória, né? Então assim, reconhece. Você está muito cansada? Né? Às vezes acabou de levantar, mas está se sentindo fadigada. Ah, de repente eu tenho ondas de calor e o clima está ameno, eu não sei de onde vem esse calor, não está tão calor assim. Né? Ou aí eu sinto que eu tenho oscilação no meu humor, alteração de humor, que me incomoda muito. Então, tem momentos em que eu estou eufórica, eu estou feliz, eu estou bem, e no momento seguinte eu estou me sentindo depressiva, eu estou triste, eu estou mal-humorada, então eu tenho essas oscilações de humor. Ou depressão, né? Ai, tem hora que eu me sinto mais deprimida, tem hora que eu me sinto muito ansiosa, eu tenho crises de ansiedade muito frequentes. Então, quando você reconhece os sintomas, o que está se passando no seu corpo naquele momento, fica mais fácil numa consulta médica diagnosticar, vai facilitar o médico a diagnosticar o período que você está, dizer se você está ou não na perimenopausa. Mas para isso é muito importante a gente se conhecer bem. Mas como a Ana bem falou, onde a face aí, né, entra dentro desse contexto todo. A fáscia, nesse contexto, eu vou direcionar a nossa conversa hoje aqui para a fáscia como órgão do sentir. A gente sabe que a fáscia ela tem muitos receptores sensoriais que informam o nosso corpo sobre tudo o que está acontecendo nele. E ele é o nosso maior órgão sensorial, exatamente por isso, pela grande quantidade de receptores sensoriais existentes na nossa fáscia. É a fáscia quem vai nos permitir fazer uma escuta eficiente do nosso corpo. Isso por conta, mais uma vez, dos muitos receptores sensoriais que informam o cérebro sobre tudo o que acontece no nosso corpo. No entanto, e aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a gente sabe que se essa face ela não está saudável, se ela estiver rígida, ela não tem as suas fibras. E aí eu vou tirar um pouquinho aqui o compartilhamento. A gente sabe que a fáscia ela tem as fibras muito bem distribuídas, né? Vão para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, ela parece mesmo uma teia de aranha, tem as fibras muito bem delineadas, organizadas, né? Mas quando essa face ela não está saudável, as fibras ficam um pouco emaranhadas. Então, fica muito semelhante a um bombril, onde a informação ela não passa de um ponto para o outro do nosso corpo, não chega ao nosso cérebro de uma maneira eficiente. Então, vamos imaginar que aqui é o nosso receptor sensorial e ele vai tentar passar por uma parte da nossa face que não está saudável. É difícil, ou a informação não passa, ou ela passa com muita dificuldade. E aí essa informação ela vai chegar no cérebro de uma maneira não clara, de uma maneira incompleta, e isso vai dificultar o seu cérebro identificar o que você efetivamente está sentindo. Então, a nossa fáscia, por ser o nosso maior órgão sensorial, ela
uma forma importante de treinar até essa escuta eficiente do nosso corpo é a interocepção. Que, relembrando aqui, a interocepção é a forma como nós sentimos o que passa no nosso corpo internamente, de entender o nosso corpo internamente. Então, a interocepção ela é a forma de estar com a mente dentro do nosso corpo. Entender se a gente está com fome, se a gente está com sono, se a gente está com frio, se a gente está com calor, se a gente está com desconforto, com dor. O que eu estou sentindo dentro do meu corpo? Como está a temperatura do meu corpo? Como estão os meus batimentos cardíacos? Então, a interocepção, essa qualidade de interocepção, é uma maneira da gente entender o que está se passando dentro do nosso corpo. E entender e identificar as ações internas do nosso corpo. Então, não basta a gente entender, a gente precisa identificar o que está acontecendo. Muitas vezes, a gente às vezes está focado em algo, a gente está lá trabalhando e esquece de beber água. E a gente passa o dia inteiro sem beber água, né? E aí, no fim do dia, quando você terminou as suas atividades, você bebe um pouquinho de água e fala, nossa, aí você bebe uma garrafinha inteira de água e fala assim, nossa, eu não tinha percebido que eu estava com sede. Porque você não estava conectada, a sua mente não estava conectada com o seu corpo. E aí você não conseguiu entender o que estava se passando com ele. Então, e aí entra o sentir para perceber, né? Onde esse ciclo aqui, esse círculo que a gente vê aqui, onde nós temos o sentir aqui no topo, aqui nós temos o perceber e o acessar. Então, esse ciclo, ele começa aqui em cima, no sentir, onde a gente, o que eu estou sentindo? Onde a gente leva o olhar para dentro, identifica o que a gente está sentindo. O meu corpo está me passando alguma informação? Aí eu vou perceber o que é aquela sensação que eu estou tendo para acessar o meu corpo, acessar uma informação e conseguir gerar uma ação. Então, nesse outro slide aqui, a gente vai poder ver melhor. Então, o sentir, ele está relacionado com os nossos órgãos sensoriais. Dessa forma, a gente sente sempre o tempo todo. Então, por exemplo, vocês estão aí sentados, seja num tapetinho, no chão, numa cadeira ou na cama. Vocês estão percebendo como que os glúteos estão conectados com o assento da cadeira em que você está sentado? Eu tenho certeza que vocês não estavam prestando atenção, vocês não estavam sentindo essa conexão do glúteo com o assento da cadeira, mas a partir do momento que eu dei um estímulo, que eu levei a atenção de vocês até esse lugar, vocês passaram a perceber, nossa, é verdade, o meu bumbum, eu estou sentindo ele mais esparramado, ou eu estou sentindo ele rígido, e aí vocês começam a identificar o que estão acontecendo. Essa identificação é a interpretação da sua sensação. Então, o meu sentir está ligado com os meus órgãos sensoriais, e eles estão o tempo todo passando informação. O cérebro ele vai selecionando aquilo que é importante em cada momento, né? E aí, conforme ele seleciona o que é importante naquele momento, a gente passa a interpretar essa sensação, né? E aí a gente transforma esse sentir num perceber. A partir do momento que eu consigo interpretar a sensação, eu transformo o sentir em um perceber. E aí, a partir do momento que eu consigo perceber o que está acontecendo no meu corpo, eu passo a acessar essa informação e a gerar uma ação, uma mudança efetiva no meu corpo, nas minhas atitudes, no meu posicionamento, me facilita tomar uma decisão, tá? Então, sentir, perceber e acessar. Eu sinto, eu percebo e eu gero uma ação, eu acesso, tá? Mas, como é que a interocepção pode ajudar uma mulher na fase da perimenopausa? Bom,
Quando nós estimulamos a nossa interocepção, ou seja, esse olhar para dentro do corpo, isso pode ajudar as mulheres a lidar melhor com as mudanças fisiológicas e com as mudanças emocionais dessa fase. Primeira coisa que tem que acontecer para que a gente consiga tomar uma decisão, um caminho, decidir o que fazer ou até melhorar o nosso quadro emocional é reconhecer o que está acontecendo. Então, bom, eu estou com ondas de calor, eu estou com problema na minha memória, eu estou oscilando nas minhas emoções. Ora eu estou feliz, ora eu estou triste. Pronto, você reconheceu. Então, você olhou para dentro e conseguiu identificar o que você está sentindo. Eu queria propor aqui para vocês, para exemplificar isso que eu estou falando sobre a questão da interocepção, né, de como, e até para introduzir a minha próxima fala, um exercício de percepção. Então, eu vou apresentar aqui para vocês uma imagem. E eu quero que vocês observem com atenção essa imagem e me digam se vocês conseguem achar o erro. E aí, assim, verifica. Aqui, infelizmente, a gente não está ao vivo, vocês não vão poder conversar comigo, mas guarda aí na sua memória. Observa com atenção essa imagem e veja se vocês conseguem achar o erro nessa imagem. Eu vou dar um minutinho, uns segundos, para vocês darem uma olhadinha. Bom, vamos ver se vocês conseguiram identificar o erro na imagem? Então, vamos lá. Vocês conseguiram perceber, vocês notaram que existem duas letras Os na imagem? Eu tenho certeza que muitos de vocês não conseguiram. E isso por quê? Eu vou explicar agora. Quando a gente coloca uma lupa sobre o que a gente consegue direcionar o nosso aluno para aquilo que a gente quer que ele perceba, tá? A gente consegue direcionar o nosso cérebro para aquilo que a gente quer que ele preste atenção. No caso desse exercício de percepção, as cores funcionaram como essa lupa na sensação, ampliando onde eu queria que vocês direcionassem a atenção de vocês. Então, eu coloquei uma lupa, a lupa aumentou o que eu queria que vocês observassem, e aí vocês tiraram as suas conclusões. No caso da imagem, como eu não consigo estar aí, eu não estou tocando, eu não estou falando com vocês, né? As cores funcionaram como essa lupa, e eu tenho certeza que a maioria de vocês, se não todos, olharam primeiro para os números, para ver se o erro estava ali, se faltava algum número na sequência. E aí ficaram confusos. Caramba, mas está aí o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Está correto. Onde tem o erro? E ficaram se questionando quanto ao erro. Depois disso, alguns podem ter passado para a parte das letras. Mas, num primeiro momento, a lupa ela estava ali. A partir do momento que não, está tudo certo, parou de ser importante, porque vocês não encontraram o erro aqui, vocês direcionaram a atenção para um outro ponto da imagem para identificar esse erro. E é isso que acontece no nosso corpo, né? Então, nós precisamos direcionar a nossa atenção para aquilo que nós queremos que o cérebro perceba. Então, nós conseguimos treinar o nosso cérebro para perceber o que está acontecendo e aonde a gente quer que ele preste atenção. Como eu dei no exemplo anterior do copo de água, que você fica trabalhando um dia inteiro e no fim do dia percebe que não tinha bebido água o dia todo e que estava com sede, mas não tinha se dado conta disso, o seu trabalho naquele momento, o relatório urgente que você teria que fazer, era muito mais importante. O cérebro tirou, o seu corpo estava enviando sinais para o seu cérebro. Ó, precisa beber água.
ó, o corpo precisa de hidratação, mas o cérebro ignorou completamente esses sinais, esse sentir, essa sensação, e focou naquilo que era importante no momento, concluir o relatório de trabalho, porque eu tenho prazo para isso, né? Então, para a gente sentir, para poder perceber, a gente precisa ter atenção e demandar observação no nosso corpo. Observar o nosso corpo com atenção. Quando isso acontece, a nossa mente ela fica presente. E aí a gente consegue efetivamente entender o que está se passando no nosso corpo. A gente tem que ter sempre em mente que o nosso cérebro, ele é fazedor de tarefas. Então, assim, se ele tem uma tarefa, se a gente dá algo para ele fazer, então, assim, um prazo para entrega do relatório, ele vai focar toda a atenção dele naquele prazo do relatório. Então, ele vai focar a atenção em executar o relatório. Tanto é que a gente não sente fome, não sente sede, não sente vontade de ir ao banheiro, porque o cérebro ignora completamente as outras sensações, porque ele tem que focar no relatório. Só que, para ele mudar esse foco, nós precisamos conversar com o nosso cérebro. Nós precisamos convidar o cérebro a focar em algo, que foi o que a gente fez naquela imagem de onde está o erro que eu passei agora há pouco para vocês. Então, assim, como eu convidei através da imagem o meu cérebro a focar em alguma coisa? Eu queria que vocês focassem naquela imagem para descobrir onde estava o erro. Então, o que eu fiz? Eu coloquei cores nos meus números para direcionar a atenção de vocês. E é isso que a gente faz com o nosso corpo, com o nosso cérebro. A gente dá uma tarefa para o nosso cérebro fazer. Por exemplo, um exercício de respiração, trazendo para a nossa área, para a questão do movimento. Ah, eu quero que o meu aluno preste atenção na respiração dele. Então, assim, normalmente, dentro do treinamento facial, a gente deixa a respiração livre, mais solta, porque a gente entende que o corpo, ele vai encontrar a melhor maneira de casar a respiração com o movimento. Aquela maneira que vai se mostrar mais confortável e mais efetiva para o meu corpo, né? Mas se eu quero direcionar a atenção, eu quero tirar a mente do meu aluno do relatório que ele tem que fazer depois da aula, por exemplo, eu posso dar uma tarefa, eu posso fazer uma respiração guiada. Então, eu quero que você faça 3 inspirações profundas e solte esse ar, exale em 6 tempos. Então, eu direciono a atenção do meu cérebro. Ele vai precisar contar. Inspira, 1, 2, 3, solta o ar em 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ele vai focar naquela tarefa que eu passei para ele, né? Então, como o profissional do movimento, ele pode ajudar essa mulher que está na perimenopausa para que essa percepção ela fique mais aguçada. Primeiro, a gente tem que trabalhar a hidratação da face. A gente já conversou aqui que se a face ela não estiver saudável, a informação não chega de maneira clara e eficiente até o nosso cérebro para ele poder interpretar o que a gente está sentindo, tá? Então, hidratação da face é algo primordial para a gente trabalhar com essa mulher na perimenopausa. A gente pode trazer para ela, lembra que eu acabei de falar que o nosso cérebro é fazedor de tarefas? Então, para a gente direcionar a nossa atenção, o foco do nosso cérebro para o corpo, eu posso sugerir para o meu aluno movimentos lentos. Sempre que eu lentifico um movimento, eu aprimoro a minha percepção. Vamos ver um exemplo bem simples, tá? Você está numa estrada, você está observando a estrada, estão passando carros em alta velocidade. E eu quero que você identifique para mim nessa estrada o carro que está. Quais são os carros que estão passando ali?
Se você for um bom entendedor de carro, você pode até identificar a marca do carro e a cor. Se for uma pessoa como eu, que não entende nada de carro, principalmente esses mais atualizados, eu ainda estou na fase do Fusca, da Brasília, da Variante. Então, assim, eu vou identificar a cor e se o carro é grande ou pequeno. Não mais do que isso, tá? Agora, imagine uma situação de trânsito nessa estrada. E aí os carros estão passando lentamente na sua frente. Nesse momento, você vai conseguir identificar a marca do carro, a cor do carro, você vai conseguir ver a placa daquele carro, você vai conseguir identificar quantas pessoas estão dentro daquele veículo, você vai conseguir identificar se ele tem algum adesivo colado nele, você vai conseguir perceber detalhes daquele carro. Então, no corpo, ele funciona da mesma forma. Eu trago movimentos mais lentos para o corpo do meu aluno, para que ele consiga aprimorar essa percepção dele, para que ele consiga entender detalhes dessa percepção. Trazer momentos de exploração do corpo. Então, assim, diferentes direções, diferentes velocidades, diferentes amplitudes, explora o que é possível fazer no seu corpo. E isso também vai estimular o cérebro a focar, porque assim, o cérebro vai ter que focar no corpo, e você vai fazer essa conexão do corpo com a mente, para que ele consiga identificar, explorar diferentes formas dele se mover, para ele conseguir pensar, eu posso virar meus joelhos para a direita, eu posso ir para a esquerda, eu posso elevar meu braço, a minha perna, e aí ele vai buscar maneiras de explorar o corpo. Isso também vai fazer essa conexão do corpo com a mente e melhorar a percepção da mulher. Pausas são extremamente importantes. Pausa, observa o seu corpo, veja o que está acontecendo, como que você estava antes, como que você está agora. Numa aula de movimento, comparar o antes e o depois. Faz uma pausa e compara. Como você chegou na aula? Como você está saindo agora? Como foi a sensação no seu corpo antes do movimento? Como está a sensação depois? Uma mulher na perimenopausa, ela começou a vir fazer exercícios com você. Ela chegou com a mente tumultuada, às vezes depressiva. Então faz essa pausa no início, manda ela e pede, por favor, para ela identificar como é que ela está chegando na aula. Poxa, eu tô irritada, eu estou estressada, eu estou inquieta. No final da aula, depois da sequência de exercícios, teve uma melhora? Teve uma mudança? Peça para que ela pause e observe novamente o corpo dela. E aí ela vai conseguir identificar, poxa, o movimento está me ajudando realmente. Eu tive uma melhora assim, assim, assim. Respiração, como eu já mencionei aqui, a questão da respiração é extremamente importante. É uma excelente ferramenta para a gente direcionar a atenção, né, e gerar uma melhora na percepção. Então, respirações direcionadas, ao invés de fazer respiração, deixar a respiração livre, se a pessoa está com a respiração livre, a mente dela vai voar. Poxa, está chovendo e eu deixei minha janela aberta. Ah, eu tenho que comprar não sei o que para o meu filho. Ah, eu tenho que fazer o relatório do meu trabalho. Eu tenho, não fiz o almoço ainda. Então a cabeça vai voar. Ela está respirando, porque respiração é natural, né? Algo que acontece. Para de respirar, morreu, né? Agora, se eu direciono essa respiração, essa minha percepção melhora. Eu consigo focar. É como, sabe aqueles cabrestos que a gente coloca no cavalo para ele não desviar do caminho dele, não as coisas que estão no entorno não tirarem a atenção dele do caminho que ele precisa seguir? É a mesma coisa. Quando eu coloco uma questão para o meu cérebro, ó, eu preciso que você faça a respiração 3-2-6. O que é? 3 inspirações, 2 pausas, 2 apneias, 2 tempos de apneia e 6 expirações, 6 exalações. E daí o meu cérebro, ele vai, é como se eu colocasse isso aqui nele, e ele vai focar naquilo que eu quero que ele foque naquele momento. Sons e vibração também são extremamente importantes para ajudar nessa questão da escuta interna do corpo, ajudar essa mulher a entender o que está se passando no corpo dela.
E todos esses elementos aqui, eles vão melhorar essa relação corpo-mente. Eles vão fazer essa conexão, essa ligação da mente com o corpo, facilitando que essa mulher na perimenopausa, ela entenda o que está se passando no corpo dela, para ela conseguir tomar decisões. Poxa, eu preciso ir no médico, meu corpo não está normal, eu estou com calor, e o tempo está fresco, mas eu estou me acabando de calor, minha memória está atrapalhada, meu ciclo menstrual ele está um pouquinho desregulado. Então, aí, se ela tem esse fiozinho de conexão mente-corpo bem estruturado, ela vai conseguir perceber essas questões e tomar uma ação, né? Ela vai conseguir acessar dentro daquele nosso ciclo, daquela nossa mandala. Então, essa pessoa ela vai conseguir tomar uma decisão, o que eu faço agora? E aí vai gerar uma ação, vai gerar uma mudança efetiva no corpo dela e nas sensações, na maneira como ela lida com a questão da perimenopausa. E quais os benefícios da perimenopausa aí, da questão da percepção na perimenopausa? Primeiro, ele ajuda a regular o estresse e o humor. De que maneira? Os exercícios de interocepção, eles ajudam a ativar o sistema nervoso parasimpático. E isso ajuda a reduzir a ansiedade e melhorar a oscilação de humor. Melhora o sono, né? É muito comum, como a gente viu, um dos sintomas é a questão da insônia, né? Essa alteração no sono. Então, quando a gente tem essa consciência do nosso corpo, isso vai ajudar a gente a identificar as tensões que existem no corpo, que muitas vezes dificultam esse relaxamento, e isso vai promover um sono mais profundo, um sono mais reparador, um sono mais tranquilo. Ele ajuda a interocepção, trabalho de percepção, ajuda na redução da dor e de desconfortos físicos. Por quê? Quando a gente melhora a nossa percepção corporal, isso vai auxiliar a ajustar, por exemplo, a postura, né? E isso vai prevenir tensões excessivas em determinados pontos do nosso corpo, aliviando dores articulares, musculares, que são muito comuns na fase da perimenopausa. E vai ajudar a auxiliar aí na questão da regulação térmica, né? A gente sabe que a gente tem aquelas ondas de calor, os fogachos, e eles estão diretamente ligados com um descontrole aí no nosso nervo vago, no nosso sistema nervoso autônomo, né? Que é o responsável, o sistema nervoso autônomo, o nervo vago, eles são os responsáveis por regular, uma das funções é regular a temperatura do nosso corpo, né? Não é cuidar das ações automáticas do corpo. Então, a temperatura do nosso corpo é uma ação automática. Então, quando a gente faz um trabalho de interocepção, a gente ajuda na melhora da percepção e no controle das ondas de calor. E isso vai ajudar a reduzir o impacto dessas ondas de calor no dia a dia. Então, trabalhos de estimulação do nervo vago, regulando o sistema nervoso autônomo. Tá? Eu queria propor para vocês 2 minutinhos de uma prática de interocepção que eu chamo de scanner corporal. Então, eu quero que vocês se sentem de uma maneira super confortável. Se você estiver na cama, pode se deitar, mas tem que se sentir confortável, tá? Feche os teus olhos e leve a sua atenção para dentro de você. Observe de que maneira o seu corpo está se sentindo neste momento. Observe o ar entrando e saindo de dentro de você. E de que forma esse ar se traduz em movimento dentro do seu corpo. Leve a sua atenção agora para as batidas do seu coração.
Veja quais sons você consegue identificar dentro do seu corpo. Vai guardando na memória as sensações que vão aflorando. Gentilmente, vai espreguiçando o seu corpo. Continua com essa escuta interna. E identifique o que o seu corpo está pedindo para você fazer agora. Você sente que você precisa fazer agora. Espreguiçar, virar o corpo para um lado para o outro. O que o seu corpo pede para você fazer? Cada um no seu tempo, da maneira que fizer sentido para o seu corpo. Você vai abrir os olhos, respirar profundamente. Faça uma respiração bem profunda e consciente. E observe como você está se sentindo agora. Essa é uma prática de scanner, essa prática de scanner corporal é uma prática que eu faço todos os dias, em todas as minhas aulas, no início e no final da aula. E eu peço para o meu aluno comparar. Então, eu dou essa prática no início da aula, peço para ele levantar as sensações, mesmo que ele não consiga nomeá-las, tá tudo bem, ele só observa como o corpo está, mesmo que ele identifique como uma sensação estranha, estou com um negócio estranho no ombro que eu não sei explicar muito bem o que é. Tudo bem, guarda isso na sua memória. E aí a gente pratica, a gente faz a aula, e no final da aula eu peço para eles refazerem essa prática de scanner corporal, escaneia seu corpo, veja os seus apoios, veja o que você está sentindo, leva o olhar para dentro, faça uma escuta interna, e aí ele identifica o que ele está sentindo. Na grande maioria das vezes, eu falo grande maioria porque principalmente os alunos que estão começando com a prática, eles têm uma certa dificuldade de nomear o que estão sentindo, isso às vezes leva um certo tempo, mas aqueles que já estão comigo há algum tempo, eles conseguem falar, nossa, aquela coisa estranha, aquele desconforto que eu estava nos meus ombros passou, eu estou me sentindo bem, leve, pronta para seguir o meu dia, né? Então, é uma prática que eu quis trazer para vocês, que é uma prática rápida, eu faço no comecinho da aula, geralmente 2, 3 minutos no máximo, só para eles conseguirem identificar o que está se passando no corpo dele. Esse trabalho de interocepção é extremamente importante para o que vem em seguida, para os estímulos seguintes que serão apresentados para ele, tá? E a minha turma é de 99% mulheres nessa fase, ou da perimenopausa ou já na menopausa, né? Então, eu sinto muito essa fala delas. Eu estou me sentindo bem melhor. Nossa, eu cheguei aqui com a minha articulação dolorida, eu cheguei aqui com a minha mente tumultuada e eu estou saindo daqui me sentindo bem melhor, bem mais equilibrada, pronta para o que vem a seguir aí no meu dia. Tá? E eu quero finalizar a minha fala com vocês hoje com uma frase, tá? Que para mim eu acho que é muito característica e que faz um resumão assim bem bacana para o que a gente conversou hoje. A interocepção na menopausa, ela é o caminho para escutar o corpo, cultivar o equilíbrio e promover bem-estar e qualidade de vida. Eu vou deixar aqui para vocês as minhas redes sociais. E se vocês, quem já me segue, obrigada. Quem não segue, sejam bem-vindos. Ficarei feliz em poder fazer trocas de conhecimentos com vocês. Tá bom? Ana, muito obrigada pela oportunidade. Um grande beijo. Ah, e amo-me nas redes sociais também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se for alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem lá, que eu vou ficar muito feliz em ajudá-las, em responder para vocês. Tá bom? Um grande beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau.